Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Nervosismo, dor de barriga, cansaço, tontura, falta de apetite. Sintomas relativamente comuns em situação de estresse. Agora imagina viver com esses e outros incômodos o tempo todo. E pior, o ambiente de trabalho ser o gatilho de tudo isso. Esse quadro é caracterizado como síndrome de burnout, um distúrbio psíquico causado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Professores, médicos, policiais e jornalistas estão entre as classes mais afetadas. A síndrome pode resultar em estado de depressão profunda. A falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes, podem indicar o início do problema. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome de burnout como doença. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o psiquiatra Roberto Querido Cardoso. Olá, doutor. Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Nós falamos aqui mais ou menos o que é essa síndrome, mas gostaria que o senhor classificasse o que identifica de fato essa síndrome, que agora é uma doença, né? Pois é, a síndrome de burnout é uma condição caracterizada por uma exaustão, um quadro de esgotamento que a pessoa tem. Ela passa a ter um distanciamento afetivo, ela começa a lidar com as outras pessoas como se aqueles problemas às vezes não fossem tanto dela, ou com um certo cinismo ou sarcasmo, coisa do tipo. Ah, nada vai mudar, eu não posso fazer nada para a minha vida melhorar. Esse tipo de visão assim, bem negativa, né? E às vezes até pejorativa do próprio trabalho. E uma sensação muito grande de ineficácia, de insatisfação com aquilo que ela realiza. E tudo que ela obtém do trabalho de positivo, ela acaba não dando o valor que deveria. As pessoas vão tendo essas características em maior ou menor grau, né? E elas vão se sentindo cada vez mais assim, consumidas pelo trabalho que elas realizam, se tornando uma coisa assim, completamente inaceitável o trabalho depois de um certo tempo. A pessoa ela fica insuportável, talvez seja a melhor palavra. Quer dizer, tanto né? para ela quanto para as pessoas que estão ao redor, portanto. Justamente, exatamente. Para as pessoas também fica muito difícil lidar, porque às vezes você traz uma palavra amiga e aquela pessoa ela já vem com uma visão de que aquilo não tem como. Sempre negativa. Sempre negativa. Principalmente os homens vão ficando com uma visão muito negativa. E as mulheres têm muito essa sensação de estar desgastado, esgotado, exaurido. É importante sempre ressaltar que a síndrome de burnout, ela é um contínuo. Ela começa e ela vai evoluindo até a pessoa não ter mais energia nenhuma. Esse é o burnout, quando a pessoa já está naquele estado em que ela se sente incapaz de fazer algo para mudar. E o fato da Organização Mundial da Saúde considerar a síndrome de burnout uma doença, isso é muito importante? A gente tem um preconceito muito grande com relação a essa síndrome. Por que eu pergunto isso, doutor? Porque a gente sabe que depressão é uma doença seríssima. Várias pessoas são afetadas por essa doença, muitas vezes tem que se afastar do ambiente de trabalho, mas também existem parte da nossa sociedade que considera, vamos dizer, a linguagem comum, mimimi, não, isso é besteira, isso é frescura, e a gente sabe que não é. Isso acontece também com a síndrome de burnout? Acontece com a síndrome de burnout e se você parar para pensar, olha como é que as coisas são. Como é que a depressão pode ser mimimi, né, igual as pessoas falam, sendo que é uma coisa que mata? Por que infarto mata e não é mimimi e a pessoa pular do prédio por depressão é mimimi? Não é mimimi. Síndrome de burnout realmente é um gatilho, como você falou, para a depressão. É muito comum. Você começa a entrevistar o paciente com depressão ou com um transtorno de ansiedade grave e a pessoa geralmente ela fala: no meu trabalho acontece tal coisa, eu não suporto, eu olho para o meu trabalho, eu começo a passar mal para o prédio do meu trabalho. Aí você já começa a ver, tem algo relacionado a isso, né? Então, é muito importante a Organização Mundial da Saúde ter feito esse tipo de reconhecimento e de uma forma multidimensional, com todos esses aspectos da síndrome que eu falei no início, para as pessoas perceberem que existem várias características que são comuns às pessoas que são acometidas e que a pessoa pode começar com um quadro depressivo ou tentar paliar, né, diminuir esses sintomas usando uma substância que ela conhece, como o cigarro, como o álcool. É muito comum as pessoas tentarem... Válvulas de escape, né? Perfeito, exatamente, válvula de escape, tentativa de aliviar um pouco esse sintoma.
Só que, na verdade, ela não está resolvendo a causa do problema. Então, ela vai se afundando cada vez mais e quando ela vê, às vezes, ela está com depressão grave, igual você falou, ou já está num quadro de alcoolismo. Né? É muito sério. É muito né? sério. E pelo que o senhor falou, necessariamente está ligado ao ambiente de trabalho, mas é claro que repercute na vida dela como um todo. Repercute na vida como um todo. O ambiente de trabalho é a fonte, né? É a origem. Mas a pessoa começa a ter esse distanciamento afetivo, ela começa a tratar, por exemplo, o homem, a esposa pior, e aí às vezes trata os filhos com rispidez. Isso vai interferir lá na escola das crianças ou no ambiente de trabalho da esposa, que já vai para o trabalho se sentindo mal porque em casa está sendo maltratado pelo marido, por exemplo, que já não vê mais uma expectativa boa. Eu só trabalho e o meu salário é muito ruim e eu chego lá no trabalho, eu não consigo fazer as coisas direito, porque ela começa a ficar menos eficiente no trabalho. E aí a coisa vai se retroalimentando e prejudicando a vida dos outros também. A gente fala que o burnout é contagioso, né? Por isso que é importante a gente assim, combater o burnout de toda a equipe, porque o de um afeta o outro. Saúde, né? Saúde mental dessas pessoas. Saúde né? mental, exatamente. A pessoa, às vezes, que está com burnout, ela faz um comentário sobre o cabelo do outro, sobre o peso do outro, e isso acaba tendo uma consequência. O ambiente de trabalho do outro piorou também. Fica mais pesado, né? O ambiente fica mais pesado. Exatamente. O assédio moral dentro do ambiente de trabalho, ele também pode gerar, ou ele pode prejudicar ainda mais essa pessoa que já passa por isso? Com certeza. Todo dia eu recebo pacientes que têm essa queixa, porque é algo assim que a pessoa acaba tendo que engolir aquele sapo para não perder o emprego, ou fazer uma denúncia, isso tudo é muito desgastante, né? E isso só torna a situação pior e predispõe a essas doenças ligadas ao burnout, né, como depressão e uso de substância. Por isso que é importante esse debate na sociedade, né, doutor? Por parte dos chefes, dos líderes, né? Isso. Por parte dos colegas de trabalho e para a pessoa também se conhecer e saber que ela está passando por uma dificuldade, que aquilo não é normal e que ela pode e deve procurar ajuda, né? Deve procurar ajuda, tem que procurar ajuda. Se ela não procurar ajuda, o problema só vai aumentar. Toda segunda-feira, quando for chegando, no domingo à noite, quando vier aquela questão, eu tenho que acertar o relógio para acordar amanhã, vai vir uma sensação de desespero, né? Ela falou, meu Deus, amanhã começa tudo de novo. E isso aí só melhora quando ela, parcialmente, quando ela entra de férias, por exemplo, quando ela volta ao trabalho, tudo se agrava de novo e chega num ponto, quando abrir um quadro depressivo, não adianta entrar de férias, não adianta viajar para a Europa, não adianta nada disso. A depressão vai com ela e quando ela voltar vai estar tudo aí de novo para massacrar ela mais tempo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os tratamentos. E a gente lembra que esse programa é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. O nosso telefone, anote aí, 999769204. E agora a gente vai para um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que eu espero você.